Aleluias, nós te Glória a Deus. bendizemos, Graças te a ti, bom adoramos. Senhor. Que maravilhoso é, Senhor, ter esse privilégio, essa honra de parar um instante e poder falar contigo. Falar contigo de uma forma reverente, com nossos joelhos dobrados, com o nosso coração rendido a Ti, onde nós podemos declarar a Tua grandiosidade, o Teu poder, onde nós podemos Te chamar de Pai Nosso, onde nós podemos dizer que Tu estás nos céus, mas que Teus olhos, o Teu coração, a Tua mão poderosa não está encolhida, nem os Teus ouvidos estão fechados, que não possam ouvir o nosso clamor, mas Tu estás conosco, nos ouvindo. E é maravilhoso saber que através deste momento lares, vidas estão sendo abençoadas. E que nessa noite a Tua palavra, que é poderosa, que é uma espada de 2 gumes, ela possa realmente penetrar, ela possa fazer aquele corte necessário na alma, para que seja liberada a unção do Teu Espírito em nós, para que a gente possa ter um entendimento de como viver e como ser abençoado nos dias em que o mundo não sabe disso, mas que nós estamos sendo desafiados a colocar em prática para que eles possam ver, eles possam aprender, o nosso testemunho possa gerar diferença. Muito obrigado, meu Deus. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso bondoso Deus. E eu quero neste momento estar cumprimentando você que está ouvindo, você que abriu a porta da tua casa para que a gente entre com esse tempo de oração. É maravilhoso através da comunidade cristã Zoe Online, a gente ter esse privilégio de saber que nós podemos ir muito mais além das 4 paredes. De saber que a gente pode repartir revelações de Deus que já veio para nós, que está em nossos corações, mas que hoje Ele trouxe de uma forma mais especial para que a gente fale para o coração de vocês. A Marinês vai abençoar quem está ouvindo, assistindo o nosso programa online. A paz do Senhor Jesus Cristo no coraçãozinho de cada um. O amor dele sendo derramado mais e mais em cada coraçãozinho. E o fluir, o agir do Espírito Santo em cada coraçãozinho. Entregue inteiramente o coraçãozinho para o Espírito Santo, para que ele possa fazer a obra que precisa ser feita em cada coraçãozinho. Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Tudo bem, Marinês? Tudo bem. Como é que você passou a semana? Bem, graças a Deus. A gente está aqui novamente depois de mais uma semana. E hoje nós queremos abordar, como temos feito todas as sextas-feiras no nosso tempo de oração, aquilo que o Senhor coloca no coração. Antes de fazer o programa, durante a semana, nós já estamos em oração. E eu sempre quero pedindo para Ele que nós não queremos fazer esse programa para colocar algo de nós mesmas. Nós queremos que seja uma revelação do coração dEle para nós, olhando para o povo, para o rebanho dEle. E Ele, como um bom pastor, que conhece as suas ovelhas, que sabe a hora certa de dar uma corrigida, de dar um abraço, de dar uma motivada, de preparar um alimento diferente, Ele sempre faz isso. E hoje o que Ele colocou no meu coração é para nós estarmos falando com relação ao tempo de espera, esperar no Senhor. E é muito interessante porque nós crescemos com um conceito distorcido, em especial pelo inimigo. O inimigo é um que tem prazer em que ninguém espere, né, Marinês? Sim. Ele ativa, ele age, ele faz de tudo para que a gente não espere, muito menos espere em Deus. Eu quero deixar claro uma coisa. Ele age desde sempre, né, aqui na terra, e ele começa dentro dos lares. Às vezes, num casamento, quando vai se ter filhos, dificilmente os pais investem um tempo grande
ensinando para os filhos o quanto é importante ser paciente, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Dificilmente os pais sentam com os filhos ou levam eles, às vezes, até para uma lavoura, para ver o ciclo de uma plantação. Às vezes você planta e você não faz uma colheita no dia seguinte, nem no mês seguinte. Às vezes você tem que esperar o tempo devido, são 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então é muito interessante, a plantação tem plantas específicas para cada estação. Para a estação de verão, para a estação de inverno, para a estação de outono, da primavera. E tudo tem um tempo para acontecer. O Senhor programou isso, Ele programou o dia que Ele começa pela manhã e vai se estendendo até a noite. A noite inicia, ela tem o seu tempo para depois novamente clarear. Mas tanto o dia como a noite, como o sol, como a lua, eles são pacientes, eles trabalham dentro do tempo de Deus. Mas o ser humano, né, Marinês? Se ele não é ensinado, se ele não tem a revelação do Espírito, é difícil. É difícil. Você já enfrentou dificuldade com isso? Eu já enfrentei. Hoje não mais, Hoje né? não mais. Hoje eu sei esperar no Senhor, né? Sei esperar nele. E ele vai sim, te dando revelações, né? Ele vai te dando experiência, ele vai te fortalecendo. E aprendi a confiar no Senhor. De ouvir ele pedir para mim, creia cegamente em Deus, né? Amém. Ele me acorda muito nas madrugadas para falar comigo. Para falar. Então, várias vezes, né? Ele me acorda assim, com as palavras, me fortalecendo. Então, hoje eu aprendi. Amém. Confiar e esperar no Senhor. E hoje, quando você avalia, Marinês, o fato de que, por exemplo, da criação dos filhos, você consegue observar que você foi ótima mãe na educação deles, no sentido assim, de ensinar a esperar, a ser paciente, não apenas ensinando com palavras, mas ensinando com testemunho? Ou você vê que houve descuido nisso? Houve descuido. Houve descuido. Eu não tinha entendimento, né? Não tinha. Não tinha entendimento. Hoje, eu já entrego tudo nas mãos do Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu já coloco em oração. E antes não era assim. Antes não era. Então, aconteceu bastante coisas ruins, né? Ruins. É aqui que eu quero tocar nesse ponto. O inimigo, ele começa a trabalhar desde uma criança está sendo gerada. Quando ela nasce, ele acelera o ritmo da vida da gente. Ele tem sobrecarregado o ser humano com muitas atividades, muitos desafios. Você começa a correr atrás do vento, como diz a palavra, que é um engano a gente correr atrás do vento, porque nós nunca vamos alcançá-lo ou nunca vamos detê-lo. Mas a gente entra nesse ritmo. E quando a gente tem crianças pequenas, e que talvez foi a tua história, talvez foi onde você presenciou teu pai e tua mãe, constantemente num ritmo frenético, acelerado, que você, como criança, às vezes, não conseguia nem se alimentar como criança, porque era exigido que fosse depressa, para tirar a louça, para lavar, para guardar, que não dava para perder a hora. Então, nós estamos sendo moldados. É um trabalho ruim, mas é um trabalho intenso do inimigo das nossas vidas, fazendo isso. A pior coisa para o inimigo é ele ter um povo que saiba esperar no Senhor. Se você perguntar, será que o inimigo está satisfeito com a Marinês, com a minha vida, que agora a gente aprendeu a esperar no Senhor? Com certeza não. Ele vai sempre tentar tirar essa visão, esse equilíbrio. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje. É tão interessante porque, às vezes, nós temos que analisar certas coisas, não olhando na maneira como ela está sendo escrita. Mas é muito importante pegar ela lá de trás e vir ao contrário. Talvez você está dizendo, mas o que você quer dizer com isso, pastora? Por que nós temos que ter um ritmo tão acelerado que nos faz mal, que nos rouba a paz, que traz tantas consequências? O que tem por trás disso? De quem foi essa invenção?
Quando nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, a gente vai ver que os ensinos de Deus foram muito diferentes. A Marinês vai estar trazendo um texto que está no livro de Isaías, por isso desafio você. Não esquece do teu caderno, da tua caneta, da Bíblia. Anota, a menos que você tenha uma memória fantástica, fotogênica, que registre. Mas eu quero Isaías capítulo 40, verso 3, Marinês. O que diz para nós ali? Isaías 40, versículo 3. A palavra do Senhor diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Amém. Veja também, Marinês, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É muito impressionante também, a Marinês já vai estar abrindo Isaías capítulo 64, verso 4. Aqui tem um detalhe do Senhor. A pessoa apressada que vive nesse ritmo, era um ritmo que a humanidade estava vivendo, que nós estávamos dentro dele, nós já não estávamos suportando mais. Era um ritmo que estava enfermando, que estava fazendo mal, que estava embrutecendo as pessoas. E de repente, diante de um quadro inesperado, nós precisamos mudar esse ritmo, parar. Mas tem gente que parou, tem gente que já está sofrendo por estar um tempo parado e não saber o que fazer. E começa a adoecer também. Tem gente que está sendo tentado, eu quero chamar a tua atenção. Tem gente que está sendo tentado nesse período a abandonar a fé, a não olhar para Deus, a não crer, a achar que não vale a pena. Porque uma pessoa, quando ela está apressada, no seu ritmo de vida, é uma pessoa que ela sente o quê, Marinês? Ela não sente cansaço? Cansaço, né? Dor de cabeça. Dor de cabeça, que até mais? desânimo, né? Desânimo. Uma pessoa apressada, ela consegue conversar com toda a calma? Não. E principalmente dentro de casa, não vai ter a calma, né? Olha que interessante, quanta coisa que a pressa desencadeia em nós. E nós, a última coisa, que às vezes quando a gente está naquele ritmo apressado, com a sensação que tem que correr atrás do vento, a gente se torna uma pessoa intolerante, a gente se torna uma pessoa desagradável, irritável. Se naquele momento, por exemplo, se a gente tem filhos pequenos, eles por um acidente derrubam alguma coisa, ou eles atrasam o nosso horário a ser cumprido, dificilmente nós naquele momento vamos ter palavras que agrade o coração do pai e que marque com boas lembranças o coração dos filhos. Quando a gente está vivendo essa pressa, essa ansiedade, essa inquietação na vida da gente, nós vamos aflorescendo características que agradam muito mais ao inimigo do que a Deus. O que diz para nós ali, Marinês, na palavra Isaías 64, 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Dá para você, a Marinês vai ler novamente, eu quero que você preste atenção. Toda a descrição desse versículo, no final, vai dizer para quê, mas olha a descrição do que esse versículo está falando. Quem é que trabalha para aqueles que neles esperam? Preste bem atenção. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu e você temos um desafio diante de nós. Foi aquilo que a Marinês testemunhou, que eu testemunho aqui também. Nós descobrimos esse segredo. Nós temos alguém que trabalha por nós. A palavra está dizendo, a palavra descreveu a grandiosidade desse Deus que trabalha, mas veja bem para quem que ele trabalha. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E eu queria chamar a tua atenção. Uma das coisas que o diabo, o inimigo das nossas vidas, que usa de N artifícios, ele não vem naquela descrição que a gente aprendeu na infância, de rabo, de chifre, de uma fantasia vermelha. Não. Ele vai usar toda uma estrutura, toda uma situação, para que a gente não espere em Deus. Primeira coisa, ele quer que você acredite que você é quem sabe o que está fazendo. Que você é quem tem que responder. Que você é a única pessoa que consegue conquistar as coisas com a tua própria força. Que não adianta esperar porque os outros não vão fazer por você. Ele já tomou diversas situações da tua vida, como ele fez com a minha, com a da Marinês no passado, levantando pessoas para fazer determinadas promessas que depois não puderam cumprir. E isso não apenas pessoas do nosso ciclo familiar, do convívio próximo, estruturas de governo, promessas, nós vivemos isso. E que prometem e prometem, nós esperamos e não se realiza. Aí nós começamos a ser desanimados, a olhar para essa situação e dizer que não vale a pena. O que eu quero nessa tarde é chamar a tua atenção. Existe uma força, existe todo um exército trabalhando para que a gente seja cada vez mais derrotado no quesito saber esperar. Reconhecer a grandiosidade daquele que trabalha por nós. E esse primeiro momento de oração, né, Marinês? Nós vamos dobrar o joelho. Eu quero te convidar. Olhe para a tua família, olhe para você, olhe para a tua estrutura, para a descendência tua. E preste atenção, olha para a humanidade e veja o quanto essa cegueira já tomou conta, o quanto estrago já efetuou. Mas o que nessa tarde nós queremos descobrir juntos é que há poder no nome de Jesus. Se você permitir que Ele remova essa cegueira, que Ele perdoe o pecado, Ele é soberano para trazer toda essa revelação que a palavra tem para nós. Os que esperam nele vão receber. Amém. Talvez você diga assim, sabe, eu não sei o que é esperar. Eu nunca aprendi isso, eu sempre tive uma vida acelerada. E hoje você é uma pessoa cansada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa embrutecida no jeito de falar, de agir. As tuas decisões já te custaram muitas lágrimas. Por isso, neste momento, nós queremos orar. Nós queremos te abraçar, nós queremos ter você junto de nós. Nós queremos dizer, se houve esperança para nós, há esperança para você. Há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família, há esperança para os teus negócios, para o teu futuro. Nós vamos orar neste momento, porque nós temos alguém que prometeu para nós. Diz na palavra, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E o Jesus diz assim, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer neste tempo de oração de hoje é reconhecer esse pecado na nossa vida. De não ter exercitado a prática de esperar no Senhor. De ter uma vida totalmente acelerada pelo Deus desse século, que é o inimigo da nossa alma. Vamos orar.
Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, eu clamo por misericórdia, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Clamamos Deus Todo-Poderoso, perdão do pecado de cada um, Senhor, por não ter o coração confiante ao Senhor, de não esperar no Senhor. É verdade. Deus Todo-Poderoso, a misericórdia e Espírito Santo de Deus, ao teu agir, ao teu fluir no coraçãozinho de cada um. Vai levando nesse momento, Senhor, a verdade. Espírito Santo da verdade. Vai levando todos à verdade e ao convencimento, Senhor. Vai levando, Senhor, a obediência da palavra do Senhor, a conhecer a tua palavra, a praticar a tua palavra, a obedecer. Mas no primeiro momento, Senhor, eles têm que conhecer a palavra para obedecer, para poder confiar no Senhor. Amém. Espírito Santo, derrama fome e sede nesse momento em todos os corações, Senhor. Que eles esperam, que eles aprendam a esperar no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, aleluias. Glória a Deus. Nós continuamos esse momento desafiando o teu coração para essa grande verdade. Quanto menos da palavra de Deus nós tiver no nosso coração, menos nós vamos desfrutar das suas promessas, dos seus milagres, dos seus recursos para a nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela traz sempre para nós orientações, e o que está ali nessas orientações não é porque Deus precisa disso. Deus não precisa. Quem precisa somos nós. Eu amo pensar que quando ele diz assim, o que eu tenho para vocês, o que eu sonho para vocês, é que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aí o inimigo das nossas vidas acelera tudo dizendo assim, para você ter abundância, você tem que ter riqueza, você tem que correr atrás. E essa é uma mentira. A abundância que a palavra está falando é aquela abundância de paz que o mundo não pode dar e nem tirar. É aquela alegria de saber que se eu não tenho na garagem o carro do ano, mas de repente eu já tenho uma bicicleta, depois eu fui para uma moto, depois eu consegui um carro usado. Isso já está me ajudando, me suprindo. Tem muita coisa que nós estamos sendo enganados, correndo, porque nós temos uma mentalidade que ter uma vida em abundância é ter, é possuir. E não é verdade. É no simples, é no pouco, é no necessário, diz a palavra de Deus, que nós vamos ser felizes. E hoje, eu quero chamar a tua atenção. Quando a gente decide esperar no Senhor, tem duas coisas bem interessantes, né, Marinês, que nós precisamos praticar. Uma delas é a obediência. A obediência. Você sabe disso, né? É. O que você poderia dizer sobre a obediência, Marinês? E até para você construir a tua casa na rocha, você tem que aprender a palavra de Deus e obedecer, cumprir, né? Senão, se você só lê a palavra e não obedece, prática, você não vai construir a tua casa na rocha. É verdade. Aí você não vai confiar também no Senhor, né? Com certeza. E obedecer a palavra de Deus, obedecer, saber que faz parte. Então, a característica nossa, nós temos que desenvolver essas duas coisas, a obediência à palavra e a paciência. Ele é paciente, ele é amoroso, ele é misericordioso. Ele não tem prazer. Quando ele gerou a mim e a você, ele nos permitiu vir ao mundo. Ele olha para nós e ele deseja que a gente tenha vida longa, né, Marinês? Ele não nos programou para a gente destruir essa vida. Então, ele nos programou para uma vida longa. E ele sabe que faz parte dessa caminhada a gente ser muito feliz. Ter as coisas necessárias e contemplá-las. E ter a alegria, a beleza. Quando ele dá um filho para a gente, né, Marinês? Eu já tenho os grandes, a Marinês também. Mas hoje a gente está vivendo a época dos netos. Mas quando ele nos dá uma criança, eu admiro muito e eu gosto de falar disso. Eu já acompanhei gestações de animais
E eu lembro, por exemplo, me chamava muito a atenção, por exemplo, do cavalinho. Quando a égua estava prenha, ela tinha o seu tempo de gestação. Ela dava luz, demorava algumas horas. Ele já estava de pé, né, Marinês? E dando os passinhos dele, e às vezes até no dia seguinte dando umas corridinhas. Já estava procurando mamar. Agora, uma criança, quando ela nasce, você já notou? Ela é totalmente dependente de alguém que tenha paciência e amor para cuidar dela. Ela vai levar um tempo mais longo para poder abrir o olho, para poder se firmar, para poder sentar, começar a falar, começar a se alimentar sozinha. Tudo isso está programado por Deus para ser assim. Mas nós, muitas vezes, cegos, levados por essa influência que o mundo tem, a gente quer acelerar o processo. A gente olha para um filho e talvez a gente disse, talvez você ouviu, aquela expressão assim, eu não vejo a hora que cresça. Eu não vejo a hora que fique grande. Querendo dizer, Deus, tu não sabe o que está fazendo. Tu não podia permitir que isso aqui fosse tão demorado. É a mesma coisa que o vaso reclamar com o oleiro. Então, olha, a impaciência, não saber esperar no Senhor é pecado, é incredulidade, sabia? Se você até hoje não tinha esse conceito, essa noção, essa clareza, pede perdão. Porque a impaciência, não aceitar que as coisas têm o seu tempo, seu ciclo, que é necessário, que a beleza está exatamente na demora, naquele processo que vai sendo vivido e que a gente, por não saber, não contempla, murmura, reclama, pede que seja diferente. É a incredulidade semeada em nossos corações pelo inimigo das nossas vidas. Então é muito interessante nós ter de hoje em diante esse conceito no nosso coração. Talvez você está vivendo esse período de pandemia e você já se pegou dizendo até quando? Eu não aguento mais. Para que tudo isso? E a gente murmura, reclama. Eu sugiro para você, pede colírio nos olhos para poder ver beleza que tem apesar disso. Apesar desse quadro, desse desafio que nós estamos vivendo, tem beleza, tem experiências, né? Tem coisas novas para ser vividas. Então, são duas coisas bem interessantes que nós precisamos fazer. É ser obediente à palavra e ter paciência. E muitos são chamados para esperar em Deus, mas poucos suportam o caminho. Você já viveu, você já viu situações assim, Marinês? Sim, já. Como é triste, né? Sim. Como a gente vê pessoas que têm a alegria da salvação, se alegram porque o Espírito do Senhor está agindo, está fazendo maravilhas. Mas muitas vezes elas vieram para conhecê-lo como Senhor e Salvador, levados por um problema. E se aquele problema está se demorando a resolver, ela larga tudo. Eu queria chamar a tua atenção, talvez hoje você esteja por um fio. Talvez a tua fé, ela está sendo prejudicada e você esteja pensando assim, eu estou com vontade de largar tudo, eu não aguento mais. Eu já não tenho mais vontade de ler a palavra, de frequentar uma célula, de ouvir um culto pela internet, de assistir um vídeo, uma pregação. Eu não tenho vontade de contemplar lá fora o que Deus está querendo me falar através de um pássaro que voa, de uma folha que se move, de uma flor que se abre, de um vento que assopra. Eu queria chamar a tua atenção. Há uma guerra. E feliz daquele que chama o general, que é Cristo, para guerrear. Aquele texto de Isaías diz, ele descreve quem ele é, a grandiosidade dele, e finaliza dizendo assim, que ele tem prazer em trabalhar por aqueles que nele esperam. Aquieta o teu coração. Você já passou noite em claro? Você já rompeu com relacionamento? Você já criou
mágoas, ressentimentos, já teve discussões, já ofendeu familiares, exatamente por causa disso, da pressa, de não saber esperar. Conserta tudo isso e decide esperar naquele que pode trabalhar e fazer tudo. Porque tudo isso que eu descrevi, talvez você fez e depois você percebeu. O que adiantou eu brigar? O que adiantou eu ofender? O que adiantou eu ter, às vezes, até saído de dentro do lar, da casa, abandonado, ido para outro lugar, para outra cidade, largado o emprego, movido pela impaciência. Aí você percebeu que não era bem aquilo, que o teu lugar, aonde você estava, que naquele momento parecia tão ruim, que as pessoas que te cercavam não eram boas, agora tem saudade, porque realmente ali você tinha vida e vida em abundância. Então, nós não estamos trazendo esse programa hoje, esse tempo de oração, né, Marinês, para te condenar. Nós estamos trazendo porque o Senhor trouxe ao nosso coração. E quando Ele traz consigo uma palavra de esperança, né, Marinês? Ele traz consigo uma palavra de consolo. Nós vamos ver, a Marinês vai abrir o Salmo 24, 14, e nós vamos estar lendo, porque muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas nós não estamos dispostos a pagar esse preço para possuí-las. 24, 14. Ai, meu Deus, acho que eu anotei aqui. 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, Isso. que não entrega a sua alma à falsidade, Isso. nem jura dolosamente. Glória a Deus. Olha que interessante, preste atenção. A impaciência, a falta de esperar no Senhor, ela traz essas consequências, né, Marinês? Ela gera no nosso coração impureza, e ali está dizendo que nós precisamos ter um coração puro, lábios puros. Então, a impaciência, eu não sei, para mim, no tempo que eu era impaciente, era a área que mais eu sofria com a língua, com o pronunciar, com o falar, com as expressões. Eu não sabia, e eu não sei até hoje, viver sob pressão, com pressa, agitado, e isso altera o meu comportamento, mexe com o meu caráter. E hoje não, hoje pela graça de Deus eu lido e trabalho com isso. Mas eu preciso ir para Deus, eu preciso ir clamar. Hoje mesmo, se você pedir para mim, você orou por você? Orei. Eu queria chamar a tua atenção nesse tempo de oração. Não espere ninguém fazer um jejum por você. Não espere ninguém fazer um propósito por você. Faça você mesmo um propósito por você. Reconheça o quanto você é uma pessoa impaciente. O quanto isso tem afetado, o quanto isso tem destruído. O quanto isso tem complicado a tua vida, estragado tua vida familiar. Tem também rompido com o teu relacionamento com Deus. Por que será que Deus diz assim, Marinês? Fecha a porta do teu quarto e a sós orará a mim e eu te ouvirei. E também vou te responder. É interessante esse chamado dele, né, Marinês? Por que você acha que ele nos chama? É para termos intimidade com ele, né? Intimidade. Relacionamento, né? E quando você está apressada, a última coisa eu acho que a gente pensa, né, Marinês? É de ter essa postura. A gente acha que ir para o quarto, para dobrar o joelho, para ler a palavra, para ficar em silêncio na presença de Deus, isso é perda de tempo. Olha que cegueira que o inimigo traz para nós. Olha que cilada demoníaca é essa. Nós que já vivemos as duas situações, né, Marinês? Aquele tempo que a gente achava que era perda de tempo. E hoje que nós entendemos que é ganho de tempo, a gente pode testemunhar aqui. Gente, não tem explicação. Quantas vezes eu, como no meu trabalho,
Às vezes eu vejo que o dia, as situações, os compromissos, as cobranças, elas acumulam. E eu noto que o meu emocional começa a ser alterado. Eu não tenho como sair lá para casa no quarto, porque daí fica mais complexo. Mas no meu escritório tem um local chamado banheiro e eu vou lá. E eu vou para o Senhor, eu falo para Ele, eu me entrego, eu confesso que eu estou alterada, que eu não estou gostando do que está acontecendo. Eu peço para o Espírito Santo, devolve o equilíbrio para mim, aquieta meu coração, traz novamente a serenidade na minha face, a doçura no meu falar. Eu vou para Ele e eu peço, eu oro por mim naquela hora. Pouco adianta, às vezes, a gente orar pelas outras pessoas quando nós não estamos sendo atingidos pelo Senhor. E você, Marinês, que postura você tem? Que exemplo você daria? Eu oro sem cessar, né? Sem cessar. Então eu oro para mim, né? Também vou pedindo para o Senhor, né? O renovo, a sabedoria. Mas você descobriu que um lugar secreto faz muito bem. Muito bem. E esse lugar secreto... Nossa, esse lugar secreto é maravilhoso. E esse lugar secreto não precisa ser só o quarto da nossa casa, ou uma dependência que a gente criou para isso. Porque às vezes nós estamos fora de casa. Às vezes a gente está na casa de outra pessoa, está num ambiente que não dá. Você pode ter o teu secreto ali, escolhendo um cantinho. Quando ele diz assim, que a gente deve ficar a sós com ele, ele está pedindo assim, desliga de tudo, para você poder me ouvir, para que você possa trazer à lembrança as minhas palavras, a renovar a tua postura. Então eu queria chamar a tua atenção hoje. O Espírito Santo está gemendo, gritando no nosso coração. Ele precisa socorrer vidas. Tem vidas que estão na beira do precipício pela ansiedade, pela impaciência, porque perdeu ou nem aprendeu direito o que é esperar no Senhor. O pecado da incredulidade está agindo poderosamente na tua vida. Está colocando dúvida se vale a pena. Com certeza você já até disse, não vale a pena ler, orar, frequentar uma igreja, viver na igreja se as coisas estão assim. Eu queria te chamar agora, vamos dobrar o joelho junto. Esse pecado, eu e a Marinês vamos estar aqui orando e confessando e pedindo perdão. Pedindo perdão por pai, mãe, famílias que cresceram nesse ritmo acelerado, que não desenvolveram a prática da paciência, não fizeram da paciência, do período de espera, um período lindo. Nós ouvimos ministrações recentes que o pastor passou aqui no deserto. O deserto não precisa ser atravessado só chorando, lamuriando e vendo coisas ruins. O deserto pode ser atravessado contemplando coisas muito lindas que se revelam nele. Esperar no Senhor precisa ser uma arte de descobrir a beleza que tem nessa espera. Essa espera tem coisas maravilhosas, tem dádivas, tem alegria. Desculpa, tem muita beleza. E nós vamos dobrar o joelho. Só um minutinho nessa espera, mesmo passando no deserto, obedecer os mandamentos do Senhor, né? Que é colocar Deus em primeiro lugar, mas amar o próximo. Amém. Então, vai tendo atitude de amor ao próximo, enquanto você também está esperando no Senhor, né? Exatamente, porque uma das coisas da impaciência é o desamor, né, Marinês? É não ser tolerante, é não saber olhar a dor da pessoa, não ter doçura e nem também compreensão, não querer ter, porque às vezes até tem, mas de saber que ela está com dor e que naquele momento tem que ter amor, tem que ter calma, saber que é assim que vai passar, que a última coisa que aquela pessoa está esperando é alguém intolerante, alguém irado, nervoso, nervosa. E muitas vezes nós que estamos já, você mãe, pai, avô, avó, talvez você olhe para a tua descendência e ache que teus filhos são injustos, acha que teus netos são injustos porque eles não têm essa característica com você.
Mas dá uma olhadinha na tua vida, na educação que você passou, no ensino que você deu para eles. De repente, lá atrás, você foi essa pessoa que se comportou assim, que semeou isso, que não desenvolveu no caráter dos filhos e dos netos o dom da paciência, da espera no Senhor, regado de amor, de doçura, fazendo ver a beleza de tudo aquilo. Nesse momento que nós vamos orar, aproveita pedir perdão, aproveita confessar e dizer, olha, realmente eu semeei essa semente que está fazendo mal na vida hoje, da minha descendência, eu estou colhendo, eu queria ser amado, amada, eu queria ser acolhida, compreendida, eu gostaria que tivesse alguém que servisse um copo d'água, que trouxesse um remédio, que passasse um creme no meu pé e eu não tenho ninguém, ninguém tem tempo. Mas talvez a gente colaborou para isso. Então vamos pedir perdão, vamos pedir que o Senhor consiga nessa tarde entrar com a claridade do poder do alto. O Espírito Santo entre com seu fogo renovador, vivificador, purificador e faça esse trabalho lindo e glorioso, primeiro na sua vida, no seu coração, e depois da sua família, e nós vamos orar depois por essa nação, por esse país. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, quando a palavra te descreve, que tu está preparando, que tu trabalha incansavelmente, antes mesmo da fundação do mundo, para abençoar, para trazer o melhor para aqueles que esperam em ti. Quando a tua palavra te descreve, nós estamos aqui curvados, pedindo perdão pelos anos de ignorância, por não ler mais da tua palavra, por ter sido, Senhor, gerações e gerações, vivido na cegueira, aprisionado à palavra, anulado as escrituras. Nós pedimos perdão até mesmo para esse país, pelo ensino nas escolas, nas famílias, aonde foi banida a palavra de Deus. Nós pedimos perdão porque é na palavra que está o segredo, é na palavra de Deus que está a resposta. Mas nós também queremos pedir perdão por aqueles que já tiveram conhecimento, que foram gerados em lares onde a palavra foi ensinada, onde eles tiveram conhecimento, mas não aplicaram, não viveram, se deixaram dominar até se enlaçar pelos desafios do Deus desse século, desse mundo cruel, enganador, que cria tantas artimanhas, tantos atrativos para nos tirar dessa espera linda no Senhor. Eu quero pedir perdão por aquele pai, por aquela mãe que gerou filhos, que geraram netos, que não aprenderam no seu caráter desenvolver essa característica de obediência e de paciência no Senhor. Que dos seus lábios não se ouviu e não se ouve esse constante falar, eu espero no meu Senhor. Ainda não tive a resposta, mas eu continuo esperando com alegria. Eu continuo esperando com paciência. Ó Deus querido, tem misericórdia. Tem misericórdia até mesmo da igreja. Perdoa o pecado de não ter exercitado, ensinado. Muito mais isso. Nós queremos pedir perdão da incredulidade que a impaciência tem gerado, fazendo com que as pessoas nem notem que elas estão se endeusando, que elas acham que é na força dela, que é no domínio dela, que é ela quem sabe. Quando isso é tudo um engano, nós estamos humildemente pedindo perdão. Abraça quem está vivendo hoje, colheita desse período, e assopra Espírito Santo um renovo. Gera essa esperança que um dia eu e a Marinesa acreditamos que era possível na nossa vida, na vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa descendência, e nós estamos vivendo isso. Abraça essas pessoas e dá de presente hoje essa certeza, que comecem atitudes, gestos, palavras de mudanças.
perdoa. Sim, sim. Perdoa essas crianças que estão adoecendo, movidas por um tempo corrido, sem tempo de ser criança, perdendo a pureza, a inocência, não tendo a alegria de curtir esse tempo tão lindo chamado infância, a pré-infância, a infância, a adolescência, porque eles têm dentro de casa um pai e uma mãe que já estão sendo dominados pela impaciência, pelo Deus desse século, de uma forma cega, mas agora sopra um vento novo. Entra nesses lares e manda embora, em nome de Jesus, com teu poder, Espírito Santo, toda essa cilada, esse engano de dentro dos lares. Começa a soprar um vento novo, uma paz nova, uma alegria nova, que essas famílias sentem no café da manhã e tenham a alegria de servir com muita calma, de conversar, de rir, de esperar, de olhar nos olhos uns dos outros. Ajuda. Nós temos outra artimanha, outro desafio chamado o telefone, a internet, o Zap, que também tem roubado da gente esperar no Senhor dentro da nossa casa. Nos ajude, nos ensine a usar a sabedoria de desligar, de só usar na hora certa, para aquilo que realmente é importante. Mas nos faça rir mais dentro do nosso lar, amar mais, esperar mais, desfrutar da companhia um do outro dentro da nossa casa. Quero pedir perdão para aqueles que dentro da impaciência que dominava, da incredulidade que tiveram, tomaram atitudes erradas. Fizeram acordo, sociedade com pessoas que não deveriam, sabia que não era certo, se envolveram em situações erradas, aumentando sobre si o peso do pecado, da enfermidade. Nós estamos pedindo perdão agora. Eu quero pedir misericórdia, Senhor, perdoa, concede mais uma vez a esperança, traz eles de volta para o aprisco. São ovelhas que se rebelaram contra o bom pastor, achando que lá fora seria melhor, que sociedade com as trevas seria melhor. Mas estão hoje feridos, machucados, entristecidos, dominados pela depressão, pelo desânimo, pela vontade de morrer. Alcança, abraça, socorre, envia anjos. Pai, tu tem um exército de milhares e milhares de anjos. Manda anjos que acampem ao derredor, que levem socorro, que os tome pela mão e os erga dessa situação. Como um dia tu foi com o filho pródigo, ser com todas essas vidas, que elas voltem para o aprisco, elas voltem para a casa do Pai, para o abrigo do Pai, que elas descubram novamente o prazer e a alegria do secreto contigo. Meu Deus, muito obrigado em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu queria que você aceitasse essas promessas, essa bênção preciosa do Senhor nosso Deus. Que você entendesse que o tempo de espera, que talvez você diga assim, mas já é muito tempo que eu estou esperando. Desde que você começou a esperar, Deus está te vendo, te ouvindo, te acompanhando. E Ele é o primeiro interessado em trazer a resposta na hora certa. Então confia, espera nele e Ele vai te socorrer, Ele vai te responder. Mas o triste da palavra de Deus nós vamos estar vendo em Isaías, uma orientação que a palavra de Deus traz para nós. Isaías no capítulo 30, no verso 15. Porque nós fomos criados e nós achamos que tudo é perda de tempo, que não dá mais para perder tempo, que tem que fazer, que tem que correr, que tem que ser assim. E é nessas horas que a gente toma decisões, é que nem eu estava falando na oração, a gente pode até fazer acordo com pessoas erradas, porque naquela hora a gente acha que tem que ser assim. A palavra de Deus tem exemplo.
Abraão e a esposa, eles não puderam esperar no Senhor, né? A promessa do filho, que depois veio, mas eles tentaram achar um jeito. A impaciência estava no coração deles. Teve um alto custo. Mas hoje é tempo de misericórdia, é tempo de graça. Volta para o Senhor e pede para Ele: ajuda-me, eu quero voltar a esperar em Ti. O que diz ali, Marinês, na palavra de Deus, em Isaías, capítulo 30, verso 15? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Gente, tem receita, tem recados para nós, tem orientação da palavra. E aqui o Senhor está dizendo: olha, o segredo para você mudar esse jogo, o segredo para você ter uma vida de tranquilidade, de confiança, de força, está justamente em sossegar em mim. Quando fala ali sossegar, é esperar, é confiar, é olhar para Ele e crer que Ele é soberano, que Ele sabe. Vamos parar de nos deixar enganar, achando que alguém sabe mais, que alguém está colocando ilusões e nós estamos deixando isso entrar na nossa vida. O único que é soberano, que sabe de todas as coisas, que é poderoso para transformar a noite em dia, é Deus. É o meu Pai, é o teu Pai, é o nosso Senhor. E Ele trabalha para mim e para você desde que a gente saiba esperar. Então ali ele diz que ele estava tão decepcionado com o povo dele, porque ele diz assim: olha, em vos converterdes e em sossegar está a vossa salvação e a vossa tranquilidade. E na confiança a vossa força. Mas vocês não querem isso. E hoje ele olha, lá atrás o povo dele fazia isso, e hoje ele olha e o povo de repente está cego e começa a fazer a mesma coisa. E ele está dizendo, é tão assim impressionante que o versículo termina dizendo assim: mas não o quisestes. Quer dizer, tem o recurso, tem alguém, mas vocês estão correndo atrás de quem não pode dar isso. Vocês não querem uma outra realidade, vocês não querem uma outra vida. E ele está dizendo: eu enviei o meu filho veio para mim de volta e nós enviamos o Espírito Santo que está com vocês. Mas mesmo assim tem gente que não quer. Mas por outro lado, quando a gente quer, né, Marinês? É uma vida que não se explica, né, Marinês? É maravilhoso, é lindo. É maravilhoso, é lindo. E é por isso que nós temos ido, né, Marinês, de casa em casa, de lares. E nesse tempo de pandemia, através de telefone, de mensagem, entrando em contato, gravando o programa para dizer: tem solução, tem esperança. Nós experimentamos isso e tem sido maravilhoso. Foi feita uma pesquisa até numa universidade americana que as consequências no físico de uma pessoa impaciente são muito grandes. E uma delas é a hipertensão, é problemas cardíacos, é problema de pele. Então, muitas vezes a gente está, além de ter uma vida acelerada, de não ter assim aquela paz com a beleza e a paciência com a beleza, a gente ainda corre e tem enfermidades físicas, né, Marinês? Sim. O devorador, aí o recurso que entra vai sobrar o quê? Vai para a farmácia, vai para o médico. Então o Senhor está dizendo ali em Isaías 30:15, olha, em sossegar e se converter a mim, é o segredo, a tranquilidade e a confiança é a força de vocês. Espera, lê a palavra, confia. Isso é maravilhoso. Esse texto da palavra de Deus, né, Isaías 31, que até a Marinês você já tinha lido, mas se você puder ler novamente. Não, acho que o 31. Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procede de mim, e faz aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado.
Essa é uma das consequências da impaciência. Aqui ele está dizendo, né? A impaciência levou o povo que era dele a substituir os planos de Deus para a vida deles e fazer acordo com pessoas que não estariam abençoando eles, com povos, com outras nações. Então, cabe a você, a mim, parar e pensar. Eu não posso mais ser derrotado, derrotada pela impaciência. Eu preciso pôr um ponto final hoje, dizer chega em nome de Jesus, reconhecer que eu tenho isso na minha vida. E esse texto fala isso para nós, né? Marinês abra também, Salmo 81, do 11 ao 13, que a palavra de Deus vai nos mostrar também o quanto é sério ao coração de Deus essa postura nossa. Primeiro ele diz ali que a impaciência fez com que o povo substituísse os planos de Deus para a vida deles. Às vezes Deus já te orientou, não faça esse acordo, não entre por esse caminho, mas na impaciência, pela demora disso se realizar, você entrou, eu entrei, e nós temos consequência. Mas veja o que o Salmo 81, 11 ao 13 diz para nós. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Que sério isso, né? Talvez você já tinha lido esse texto na palavra de Deus. Aí depois ainda a gente diz, ou as pessoas dizem assim, mas Deus não está comigo, não me atende, mas não é Deus. É a escolha que foi feita. Preste bem atenção no texto. Eu não posso passar por cima porque é um conselho. A Marinês vai ler novamente ali. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Olha, ele tenta, ele passa a orientação. Mas a Bíblia diz assim, que os segredos do coração, eles estão revelados para aqueles que o amam. Então tem coisas que ele vai ver em mim, em você, rebeldia. Somos rebeldes, você é filho rebelde, impaciente, toma tuas próprias decisões. Quando a palavra de Deus diz, não faça, isso aqui não é bom para você, não diga dessa maneira, não murmure, não reclame, não deixe de obedecer. Você acaba fazendo. Financeiramente, nós sabemos que tudo vem dele. E para isso ele está dizendo, a fidelidade de vocês, a prova de que vocês me amam e querem continuar abençoados, é trazer a oferta e o dízimo, que é 10% na casa do Senhor. E não é porque eu preciso, diz o Senhor, mas é porque quando você tem essa atitude, essa postura, você me permite eu te abençoar, continuar te abençoando. Mas quanta gente que diz, não adianta, eu não vou dar dízimo, eu não vou dar isso, eu não vou dar aquilo. Isso se chama o que está ali no Salmo, filhos rebeldes que escolheram os seus próprios conselhos, as suas próprias escolhas. E o Senhor diz, eu os deixei ir e seguir os seus conselhos. Os conselhos que eles mesmos maquinaram no seu coração. Então é muito interessante, é muito importante você prescrutar o teu coração, analisar, ver até onde. Jó 42, 2 diz assim, sei que pode fazer todas as coisas, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não existe com Deus o jeitinho. Para com Deus é obediência, para com Deus é reverência, para com Deus é temor santo. Para com Deus é reconhecimento da proposta dele como a melhor. Não é achar que aquela proposta, aquele governo, aquela sociedade, aquela pessoa tem uma proposta melhor. Se não está na proposta de Deus, se não está na palavra, não é a melhor, não. No momento ela pode aparentar que é, mas depois ela vai trazer as suas consequências. Romanos 12,
1 e 2 diz que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Gente, que linda! Essa revelação da palavra, dizendo para nós, Romanos capítulo 12, 1 e 2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Salmo 33, 11 e 12 diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Nós temos orado por essa nação. Eu sonho e eu creio que ela será uma nação totalmente de Jesus. Nós temos visto quantas bênçãos já, fruto de resposta de oração, de um povo que sabe esperar no Senhor, nós já estamos tendo. Mas eu quero diminuir de nação brasileira, eu quero trazer para a família, para você, para os teus filhos, para a tua casa. Olhe e diga, não, nós somos bem-aventurados, nós tememos ao Senhor, nós esperamos nele. Se ainda não chegou, vai chegar, porque o nosso Deus é bom e maravilhoso. E nós vamos dobrar o nosso joelho em gratidão a Deus. Nós queremos deixar essa orientação preciosa, essa orientação maravilhosa que Deus trouxe para nós hoje. A Marinês vai orar agradecendo. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, Senhor, por esse momento. Sim, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua revelação, Deus. pelo teu ensino. Muito obrigado. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor agindo e fluindo em todos os corações, Aleluias. cuidando de todos. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que a alegria dele envolva. E que entre uma paz que você não sabe explicar o que está acontecendo, porque a Bíblia diz que a paz do Senhor, ela excede o nosso entendimento. Então esse é o desejo do nosso coração para esse tempo de oração na tua vida. Amém? Amém.